Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 24? Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Aos que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam o jumento que pertence ao órfão e como penhor ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra todos têm de se esconder. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo, apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios, passam a noite nus por causa de roupa que falta e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e por falta de abrigo abraçam-se às rochas. Órfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, famintos, carregam feixes. Entre os muros desses perversos, espremem o azeite, pisam as uvas no lagar, enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Os perversos são inimigos da luz. Não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz. Pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelo caminho das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles. Os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis, que não têm filhos, e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam colhidos, como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Capítulo 24 de Jó nos fala sobre essa maldade da humanidade e da aparente contradição quando a gente olha para os homens que praticam o mal e parece que eles estão tendo sucesso, estão tendo êxito. Jó descreve, logo no início do capítulo, esta maldade do homem em vários aspectos. Primeiro ele fala da injustiça social. Ele fala aí de homens que roubam terras, que roubam rebanhos. Ele fala de homens que defraudam o órfão e a viúva, no versículo 3. E tudo isso ele está mostrando como que o mundo é injusto, como que as pessoas elas roubam, elas traem, elas matam, elas adulteram. Tudo isso está nesse capítulo de uma maneira muito contundente, onde Jó ele não só descreve isso, mas ele mostra que isso traz uma profunda desigualdade social. No versículo 4, ele fala de homens que desviam do caminho os necessitados, os pobres da terra, que têm que se esconder. Ele fala, inclusive, do trabalho, muitas vezes, explorador, o homem que usa o outro para trabalhar, mas o explora. Pessoas que trabalham para poder apenas realmente ter comida, ter uma roupa, e muitos que estão padecendo, inclusive, por falta de abrigo. No versículo 7, Jó descreve então que há uma realidade muito injusta sobre a terra.
E a razão de tudo isso, ele vai falar que são pessoas que andam nas trevas. Versículo 13, Jó descreve que os perversos são inimigos da luz. Ele nem conhece o seu caminho e não permanecem nas suas veredas. Ele fala que o assassino é assim, versículo 14, que age aí pelas madrugadas, espreitando pessoas por razões das mais variadas. E no versículo 15 ele fala do olho do adúltero, pessoas que também agem nas noites buscando prazer ilícito, rompendo alianças, ferindo a família. E no versículo 16, o contexto, mais uma vez, da malignidade do homem, ele é associado às trevas. Versículo 16, Jó diz, nas trevas ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos. Não querem nada com a luz. O grande problema não é que Jó apenas veja essa realidade da malignidade humana, mas Jó, aparentemente, ele atribui a Deus uma certa tolerância a tudo isso, como se Deus fosse insensível a tudo isso. No versículo 12, Jó diz isso, que Deus não considera isso anormal. Tantas pessoas sofrendo. Mas perceba, irmãos, que é um desabafo de Jó. E ele, como homem de Deus, como temente a Deus, ele cai em si, assim como o Salmo 73 nos fala de Asaf. Porque a partir do versículo 18, Jó, mesmo no meio da sua dor, desse processo do tratar de Deus na vida dele, ele tem luz de Deus para entender o que está no versículo 18. Os perversos são levados rapidamente. Ou seja, ele, no meio da sua crise, ele lembra que o injusto, o ímpio, o adúltero, o assassino, o corrupto, por mais que pareça que eles estão tendo prazer e se dando bem, eles vão acabar mal. Eles não escaparão do juízo de Deus. É isso que a gente observa a partir do versículo 18. Ele mostra que Deus está vendo todas essas coisas, que não há nada oculto aos olhos do Senhor, e todo o sucesso aparente daqueles que vivem no pecado é passageiro e estas pessoas perecerão. Então, o que nos abençoa e fortalece muito nesse capítulo é ver que Jó não deixa que a dor, a crise e a maldade ao seu redor da humanidade venha a cegar os seus olhos para a realidade de que Deus é justo, Deus vê todas as coisas e que vale a pena se manter íntegro, mesmo quando não entendemos o que estamos passando. Do 18 ao 25 desses capítulos, Jó então vai reafirmar sua convicção de que o sucesso dos ímpios ele é passageiro. Eles vão perecer. Eles serão esquecidos e julgados eternamente. Sabe, irmãos, a consciência da eternidade deveria nos alinhar com o coração de Deus. Quantas pessoas estão se entregando ao pecado deliberado, porque estão perdendo a visão da eternidade, da volta do Senhor, do dia da vingança do nosso Deus. O Senhor julgará toda a terra. Tudo aquilo que os homens praticam, por mais que eles escondam de todos os seus familiares, das pessoas que poderiam até ajudá-los a sair destes laços, o Senhor vê. E o Senhor nos dá tempo para nos arrependermos. O Senhor é longânimo, que nós possamos, ao ler o capítulo 24 de Jó, nos lembrar que nenhuma dor, que nenhuma carência que nós possamos estar passando, inclusive pelas nossas dores, venham a nos levar a duvidar da realidade de que somente uma vida em Deus vale a pena ser vivida. Que o pecado, por mais que ele pareça que vai suprir algo que falta em nós, ele vai nos levar para o caminho das trevas, da cegueira e do juízo de Deus. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Ó Deus, que ao olhar ao nosso redor, a sociedade, as nações, e ver tanta injustiça, tanta exploração, tanta desigualdade, nós não venhamos a, de alguma maneira, duvidar
que o Senhor está vendo e que o Senhor julgará toda a terra. Mas que nós venhamos, pelo contrário, amar mais ainda a tua presença, amar o Senhor e saber que vale a pena viver na tua presença, porque o Senhor é Deus, é maravilhoso, é poderoso. E o Senhor virá para recompensar a todo aquele que é fiel ao Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.